Os tipos de pessoas que estão em sua vida são muito importantes na equação do que quer que aconteça, seja de bom ou de ruim. As pessoas são muito importantes. Nosso relacionamento com elas pode nos posicionar ou nos afastar de muitas coisas. Há uma razão pela qual o salmista escreveu em Salmos 115, versículo 16: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a eles aos filhos dos homens. Se prestar muita atenção à Bíblia, você verá uma ação semelhante também. Quando Deus quer fazer algo em sua vida, Ele pode trazer algumas pessoas até você, como também remover outras. O diabo também emprega a mesma estratégia. Ele sabe que não pode simplesmente aparecer e destruir a sua vida. Ele sabe que não pode simplesmente aparecer e fazer com que toda a sua fé desapareça. Ele está muito ciente disso. Você é intocável diretamente. Satanás sabe disso. Então, o que ele faz? Ele procura por um indivíduo ou grupo de pessoas disponível que ele possa manipular em sua vida para causar estragos por meio de suas ações ou por meio das informações com as quais alimentarão a sua mente ou por simples motivações. Muitos foram abençoados e outros foram destruídos como resultado do tipo de pessoa que deixaram entrar ou mantiveram em suas vidas. Alguns lares desfeitos teriam sobrevivido se certos relacionamentos tivessem sido cortados. Alguns teriam aproveitado grandes oportunidades se tivessem as pessoas certas em suas vidas. Sua vida é importante e, portanto, o tipo de pessoa que você deixa entrar nela ou tem em seu círculo determinará algumas coisas. Quem é você? Você é uma criação muito especial para Deus, um indivíduo cujo destino Deus investiu muito, desejando executar seu próprio conselho através de você. E não apenas isso, o amor de Deus por você é tão imenso que Ele sabe tudo sobre você e daqueles que você traz para o seu círculo, porque através da intimidade, muitas coisas podem acontecer na sua vida. Deixe-me contar a história de Gideão. Gideão era um homem como você e eu, com medo, vulnerável, confuso, precisando de respostas, irado, frustrado com o sistema das coisas, desejando que tudo fosse melhor. Ele era como você e eu. E você entenderia porque quando o anjo de Deus apareceu a Gideão e chamou de homem valente, Gideão não conseguiu entender do que esse anjo estava falando ou a quem ele se referia. O povo de Israel na época de Gideão mergulhou na idolatria, virou as costas para Deus e tornou-se presa do diabo. Haviam invasores em suas terras e estavam roubando tudo o que tinham. Eles semeariam, mas nunca comeriam a colheita. Eles eram o povo de Deus, sem dúvida. Mas por causa de seus pecados, eles estavam longe de Deus e eram como um rebanho desamparado, sem pastor. Foi nessa situação que o anjo de Deus visitou Gideão. A Bíblia diz, Juízes 6, capítulos 11 a 13. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho para estar com Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu Deus, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Isso soa como a pergunta que muitos de nós estamos fazendo hoje. Você vai concordar que sim. Gideão também tinha muitas perguntas, porém Deus olharia para ele e o chamaria de poderoso guerreiro. Veja bem, você pode não aparentar, mas por causa do que Deus colocou dentro de você, seu destino é um grande destino. Você não é pequeno. Você não foi feito para ser pequeno. Você foi feito para grandes coisas. A Bíblia diz que os filhos de Deus nasceram para realizar sinais e maravilhas. A luz do mundo, uma geração escolhida, fazendo a diferença, fazendo grandes façanhas. E não é só isso. Ouça o que Deus diz sobre o seu destino. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Nenhum indivíduo na Terra pode compreender plenamente as coisas que Deus tem reservado para você, seu filho. Nem seu pai, mãe ou irmão, nem o seu melhor amigo, nem seu terapeuta ou seu pastor. Ninguém tem esse conhecimento. Podemos fazer um palpite para isso. Podemos falar profeticamente, porém, há alguém que tem e vê o quadro geral, seu Pai Celestial. É por isso que ninguém consegue viver uma vida plena longe de Deus. O mundo pode aplaudir você. Os homens podem honrá-lo por suas vitórias e realizações. No entanto, entre você e Deus, talvez você apenas tenha arranhado a superfície. Você nunca experimentará a plenitude, porque a verdadeira realização da sua vida está fora da vontade de Deus. Então, para Deus libertar seu povo e restaurá-lo à paz, ele precisava de um homem e escolheu Gideão. Depois que Deus conseguiu convencê-lo e direcioná-lo sobre o que fazer, Gideão mobilizou seus homens para a guerra, para retomar suas terras do inimigo. Eles tinham um grande número, mas em comparação com os exércitos de seus inimigos, eram apenas um pequeno bando. Porém, Deus disse a Gideão: esses homens são muitos. Não sei você, mas eu ficaria surpreso ou até duvidaria se fosse Deus falando. Aqui estou preocupado com o fato de que estamos com falta de milhares, e Ele está dizendo que ainda somos muitos. Talvez eu não aceitasse isso tão facilmente. Mas a história de Gideão é um bom exemplo. Não apenas para remover algumas pessoas de sua vida, mas também porque você precisa removê-las antes que as coisas que Deus tem preparado para você aconteçam. Dos 32 homens que se ofereceram para lutar, 22.000 estavam com medo. Eles pareciam guerreiros. Você não seria capaz de mostrar a diferença, mas Deus faria. Então Deus disse a Gideão para pedir aos medrosos que fossem embora, e eles foram embora. Embora o exército tenha diminuído, eles se livraram do medo. Você sabe o que a Bíblia diz sobre o medo e os medrosos? Medo e tormento andam de mãos dadas. Não pode haver medo, fé e paz no mesmo lugar. O medo te segura. O medo é o veneno do inimigo. Ele paralisa aqueles que estão sob ele. E mais ainda, o medo é contagioso. Você pode ficar amedrontado só de estar cercado de pessoas que pensam, falam e agem com medo. Portanto, para que Deus traga grande progresso à sua vida, você pode começar se desconectando das pessoas que se entregaram ao medo. Como você identifica as pessoas que têm medo? Observe como elas respondem quando você compartilha suas visões com eles. Eles veem um problema em tudo. Eles não acreditam na fé. Colocam a lógica acima da capacidade de Deus. Eles dizem que isso não pode ser feito, dizem que você não tem o que é preciso. São pessoas que sempre inventam desculpas quando é hora de se posicionar sobre o que Deus diz. Você precisa remover essas pessoas de sua vida, meu amigo. Se você se apegar a eles por muito tempo, começará a falar como eles e assim limitará a realização dos planos de Deus para você. Quem foi o segundo grupo de pessoas que Deus removeu do exército de Gideão? Juízes, capítulo 7, versículos de 5 a 8. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo o que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a água à boca, trazendo homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Aqueles que não tinham consciência do seu ambiente, que brincam com tudo, aqueles que não são intencionais sobre a vida e que não acreditam que a vida deve ser levada a sério. Essas são as pessoas que dizem que não há problema em viver em pecado. Essas são as pessoas que, embora não tenham medo, também não têm a consciência de Deus. Antes de agradar a Deus, elas pensam nelas. Querem satisfazer suas vontades. Deus orientou para que essas pessoas fossem removidas. Quando Deus terminou de removê-las do exército de Gideão, de 32.000, Gideão ficou com apenas 300 homens. E adivinha,
Deus disse a eles: essas são as pessoas que usarei para salvar seu povo. Deixe os outros irem para casa. Veja bem, a Bíblia diz que sendo muitos ou poucos, é Deus quem pode salvar. Enquanto Deus estiver com você, não se trata do número de pessoas, mas daqueles que entre elas, Deus capacitará para o seu bem. Existem pessoas que têm muitos amigos, mas no dia da angústia, nenhum aparece para elas. Elas não têm uma única pessoa entre esses números em quem possa confiar para obter apoio. Caro amigo, é hora de remover essas pessoas. A Bíblia diz que o ferro afia o ferro. É assim que o homem afia o semblante de seu amigo. Seu destino é grande demais para se brincar. Você já passou por muitas. Você já acreditou em Deus por longo tempo. Você tem esperado o suficiente. Aqui está Deus dizendo a você: eu quero fazer essas coisas em sua vida, mas você precisa se livrar dessas pessoas primeiro. Não tenha medo de que seu melhor amigo tenha deixado. E se Deus os removeu porque ele ou ela estavam no caminho do que ele queria fazer em sua vida? Você precisa se livrar das pessoas medrosas e distraídas em sua vida. Se não o fizer, o perigo aqui é que Satanás possa usá-los para chegar até você. Satanás pode usá-los para afastá-lo da vitória que Deus reservou para você. Você precisa de pessoas ousadas. Provérbios capítulo 28, versículo 1. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Homens e mulheres que não têm medo de aceitar a Deus através da sua palavra. Pessoas que estão dispostas a apoiá-lo enquanto você espera receber o milagre de Deus em sua vida. Não aqueles que irão encorajá-lo a virar as costas para Deus. Não aqueles que não acreditarão na visão que Deus lhe mostrou. Não aqueles que zombarão do que Deus lhe disse. Você precisa das pessoas certas em sua vida, portanto estou encorajando você a se levantar como Gideão. Deixe Deus abrir seus olhos para ver além do seu relacionamento com todos em sua vida. Deixe que Ele o ajude a ver aqueles que podem estar no caminho do seu avanço. Você não precisa do medo. Você não precisa de conflito e amargura. Você não precisa de ganância e falta de temor a Deus. Você pode precisar orar para detectar essas coisas. Você pode precisar de algum tempo para se retirar, só você e Deus. Deixe Deus abrir seus olhos para ver essas coisas e o que você precisa fazer a respeito delas. Depois de deixar Deus guiá-lo para remover essas pessoas com sucesso, você ficará surpreso com a maneira como Ele começará a trabalhar em sua vida. Caro amigo, você merece as grandes coisas que Deus tem reservado para você. Levante-se e coloque sua vida em posição para isso. A palavra de Deus está repleta de mensagens significativas para nos ajudar a viver a vida com o mínimo possível de perdas e derrotas, de modo que construir nossas vidas sobre ela é como construir sobre uma rocha. Uma dessas mensagens é encontrada em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Se você quer viver sua melhor vida, experimentar tudo o que Deus quer que você experimente, ou agradá-lo, então você deve aprender a seguir o padrão que Ele estabelece. Algumas vezes, esses padrões não farão sentido. Eles podem nem sempre apelar para a sua inteligência ou emoções humanas. Ainda assim, aqueles que andam por eles nunca se arrependem de fazê-lo. Por exemplo, quando Jesus estava ensinando seus discípulos quando vivia na terra, Ele os ensinou muitas coisas que os ajudariam a se tornarem pessoas melhores. Uma das coisas que Ele lhes ensinou foi o preço do discipulado. Jesus ensinou que qualquer um que decide segui-lo deve estar disposto a pagar o preço que vem com essa decisão. Lucas capítulo 14, versículos 25 a 30. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir?
para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. A decisão de ser um discípulo de Jesus não é um passeio alegre, é uma guerra e requer alguém que compreendeu o preço e decidiu se comprometer até o fim. Esta é a razão pela qual a maioria das pessoas segue Jesus por um tempo, apenas para voltar atrás em face de uma crise ou outra. O caminho da justiça não é o caminho que muitas pessoas encontrarão para caminhar confortavelmente. A maioria das pessoas sente que o caminho de Deus não é divertido, que as regras envolvidas são muito difíceis de cumprir e ninguém nunca desfrutará da liberdade da vida se escolher o caminho de Deus. Eles acreditam que a vida é para ser desfrutada, portanto, servir a Deus fielmente só leva a uma vida de escravidão, onde eles não serão livres para fazer suas escolhas, festejar como quiserem, sair com quem quiserem e fazer tudo o que quiserem à vontade. Alguns até dizem que Deus sabe que os homens não podem andar em seus caminhos, porque sempre acabarão falhando quando tentarem. Eles dão exemplos de pessoas que tentaram e falharam como desculpa para justificar sua postura. Esses exemplos às vezes podem até parecer convincentes, até mesmo para muitos de nós que cremos. Em algum momento, podemos até pensar em seguir esse caminho ou tentar andar como eles para explorar a vida também. Outros até mesmo se entregam a práticas ímpias parecidas, pois não sabem melhor. Porém, Deus tem uma mensagem para você hoje. Ele quer que você se torne mais sensível e mais sábio na escolha dos tipos de pessoas que você permite entrar em sua vida. Veja, a razão é que Deus quer que você seja diferente. As chamadas promessas de liberdade que o mundo ou qualquer um que seja contrário a Deus pode escolher propagar não valem a pena. Elas são falsas. Segundo Pedro, capítulo 2, versículos 18 e 19. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Caro crente, o fato de Deus nos achar dignos de seu amor e até mesmo nos considerar como parte de sua grande família, prova que Ele quer que sejamos felizes e tenhamos uma boa vida. Há certas pessoas com as quais você deve estar atento se quiser permanecer de pé e se realmente quiser vencer nesta vida sem perder a sua alma para o diabo. Você deve saber que sua vida é definida pelos tipos de pessoas que o cercam. Portanto, quem deve estar à sua volta? Aqueles que agregam valores inestimáveis e duradouros ou aqueles que usam prazeres temporários para drenar a vida e as virtudes escondidas em você? As pessoas às quais você se associa também afetam suas impressões de vida, o que influencia suas decisões de vida. O que significa que os tipos de pessoas com quem você anda podem afetar a forma como você vê as coisas. E isso afetará a forma como você toma as decisões todos os dias. O homem foi criado para relacionamentos, para interação, comunidade e apoio. Deus não criou o homem para ser isolado ou separado individualmente. Somos todos diferentes por isso, para que possamos interagir e nos beneficiar de nossas diversidades. Imagine o mundo de hoje sem interação, cada um fazendo o que quer. Não daria certo. Ninguém conquistaria nada. Tudo o que aprendemos para nos tornarmos o que somos hoje, aprendemos com alguém. Sejam nossos pais, professores na escola, o vizinho do lado e assim por diante. Os carros que usamos hoje, embora tenham começado como iniciativa de um único indivíduo, precisaram da contribuição conjunta de diferentes mentes e diferentes mãos para serem conquistados. Viver em comunidade é poderoso a este ponto, meu amigo. E o que a Bíblia diz sobre a diferença entre a comunidade dos sábios e a dos tolos? Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Será muito difícil e frustrante conseguir se tornar quem Deus quer que você seja, enquanto se cercar de pessoas erradas.
Porém, quando você caminha com aqueles que estão nos planos de Deus para você, você não apenas encontra motivação para dar o melhor de si, mas também encontra conforto que cura suas feridas. Deus não quer que você ande sozinho. É por isso que Ele nos deu o Espírito Santo para andar conosco. Mas Ele também traz o tipo certo de pessoas para se juntarem a nós no caminho para o destino que Ele planejou para nós. Confiar em Deus para nos ajudar a identificar esse grupo de pessoas em nossas vidas nos ajudará a nos livrar das pessoas erradas com precisão. Deixe-me falar sobre 2 categorias de pessoas com quem você não pode andar. Em primeiro lugar nesta lista, você tem aqueles que dizem que você ficará melhor fazendo outras coisas, além de ser piedoso e semelhante a Cristo. Olha, eu sei que a vida pode ser bem difícil às vezes. Os desafios podem cercá-los por todos os lados, mesmo quando parece que você está fazendo todos os esforços para cumprir as instruções de Deus. Mas não há nome, aquisição, conquista e nada existe nesse mundo, ou no mundo por vir, que possa lhe dar o tipo de amor, alegria e satisfação que Jesus oferece. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os planos de Deus para você são planos bons e de paz. Nunca se esqueça disso. O que quer que você esteja passando em sua caminhada com Ele agora, não determina seu amor por você. Em vez disso, suas intenções e obras para você são perfeitas apesar de tudo. Nunca pense que sua vida em Deus nada mais é do que dor e infelicidade. Assim, porque você não pode andar com qualquer pessoa que encontrar, Deus quer que você seja capaz de identificá-las por suas características, e esta é uma das coisas que você deve buscar. Deus está lhe dizendo para não andar com a pessoa que lhe diz que você não precisa orar quando você sabe que precisa. A pessoa que diz para você ir ver um filme, sair juntos ou dar um passeio, quando você deveria estar estudando a Bíblia ou se encontrando com outros irmãos para a comunhão. Eles podem não necessariamente dizer para você pecar, mas também não o encorajam a se encontrar em Deus. Você vê porque deve fazer conexões mais profundas com pessoas que vivem como se toda a sua existência dependesse de Deus e sem Ele elas estariam perdidas? Elas irão desafiá-lo com seu zelo. Elas não terão medo de lhe dizer a verdade ao perguntarem sobre seus progressos e fracassos em sua jornada com Deus. Não perca nenhuma chance de se conectar com pessoas assim. Não importa a sua aparência ou de onde venham. Próximo na lista estão aqueles que nos encorajam a praticar iniquidades. A Bíblia nos diz para fugirmos de todas as formas de injustiça ou iniquidade. Devemos fugir de todas as formas, pois elas nunca nos beneficiarão ou acrescentarão algo de bom às nossas vidas. O Salmo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui Deus nos diz que há uma bênção sobre o homem que escolhe evitar os conselhos ou sugestões dos ímpios. Esses são diferentes da primeira categoria, porque não são neutros sobre suas convicções. Eles dizem na sua cara que é melhor você no pecado do que na verdade. Eles podem incentivá-lo a mentir, roubar, trapacear, assistir ou usar um material destrutivo e muito mais.
O que eles não sabem, porém, é que somos escravos de tudo que damos às nossas lealdades. Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? A vida dessa pessoa permanecerá sob os esquemas do diabo até que seja totalmente destruída. A verdadeira liberdade vem quando nos livramos de toda injustiça e iniquidade, seja em associação ou em atributo. Caro amado, você deve permitir que a justiça de Deus o cubra como um manto e o proteja das poluições deste mundo. Deixe a retidão reinar em seu coração. Deixe que ela se torne a âncora, um padrão para seus pensamentos, escolhas e ações. Não deixe que nada o faça colocar Deus em segundo lugar em sua vida. Não importa o que seja. Nem seu trabalho ou uma ambição de carreira, nem acadêmicos da escola, eventos sociais, romance, aventuras, família ou mesmo influências políticas ou financeiras também. Nenhum prazer de hoje pode se comparar ao arrependimento de perdê-lo para sempre na eternidade. Porém, o amor e a luz de Deus encherão o seu coração e iluminarão o seu caminho quando ele viver em você e guiar o caminho do seu destino. Sempre há perfeita paz no coração daqueles que colocam suas vidas nas mãos de Deus. E quando se conectam com pessoas que têm as mesmas convicções de Deus, eles se formam uma linda constelação que brilha no mundo para abençoá-lo. Caro amigo, suas lutas são reais. Suas dores são válidas. Espero que esta mensagem lhe traga algum conforto. Você não é estranho. Você não é anormal. Você é válido e Deus ama você do mesmo jeito. A Bíblia deixa claro que desde o dia do nascimento até o dia em que deixarmos este mundo, teremos que continuar a lidar com os problemas da vida. Jó capítulo 14, versículos 1 e 2. O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. Cada pessoa que convive com você está saindo de um problema, passando por um problema ou prestes a entrar em um problema. Quem compreende passa a aceitar isso, dando a essa realidade o nome de as coisas da vida. Não pretendo dizer que ser um crente significa que todas as suas lutas e batalhas terminarão quando você chegar até Deus. Quem dera tudo fosse assim tão fácil. Se fosse esse o caso, todos viriam a Deus imediatamente. Não haveria guerras na maioria das nações. Não haveria fome, crimes, mortes e tudo mais. Pecadores correriam facilmente, como fazem com loterias ou com qualquer esquema de enriquecimento rápido. Honestamente falando, Deus não prometeu em nenhuma parte das Escrituras que a vida não teria problemas. Nem para você, seu filho, nem para o incrédulo que serve ao diabo. Na verdade, às vezes parece que tudo está melhor para o filho do diabo do que para o filho de Deus. Porém, aqui está o que Deus diz. A diferença entre o cristão que enfrenta uma batalha e o incrédulo é que o cristão tem Deus ao seu lado e sairá vitorioso no final, enquanto não há a mesma garantia para o incrédulo. Salmos 91, capítulos 14 a 16. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui está o que Deus promete. Eu estarei contigo enquanto passar pelos problemas. Eu serei a sua ajuda. Eu serei o seu apoio. Vou garantir que o problema não te consuma. Vou garantir que a batalha não te elimine na face da terra. E mesmo que você morra nesta batalha, estarei lá para recebê-lo comigo na eternidade, onde não haverá nenhuma lágrima.
Lembre-se que enquanto esteve na terra, Jesus teve que batalhar e lutar contra pessoas obstinadas, com traição, com relutância e outras tentações, sem se perder ou cair em nenhuma delas. A Bíblia registra que isso o qualificou para nos representar como filhos de Deus, tendo passado pelas mesmas coisas que passamos sem falhar. A palavra de Deus assim nos diz como isso nos beneficia. Em Hebreus capítulo 4, versículos 15 a 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, por que cristãos sofrem como todos os outros? Por que você olha para si mesmo ou para outros crentes e parece que não há diferença entre como as coisas acontecem para você e como acontecem para as pessoas do mundo? A resposta é simples. Muitas vezes a maioria de nós enfrenta essas batalhas sozinhos, mesmo sem saber. Lutamos a batalha e esperamos que Deus nos dê a vitória. Foi-nos dito: o céu ajuda aqueles que se ajudam. Mas isso é uma mentira. O céu não ajuda aqueles que têm o poder de ajudar a si mesmos, pois estes pensarão que obtiveram a vitória com suas próprias forças e não darão glória a Deus. O céu só ajuda aqueles que não têm força por si mesmos, entregando suas poucas forças a Deus, que, por sua vez, intervém e luta com a força dele em seu favor. O céu ajuda aqueles que chegaram ao fim de si mesmos. O céu ajuda aqueles que estão dispostos a deixar Deus usar sua situação para o seu louvor. O céu ajuda aqueles que estão dispostos a deixar Jesus assumir a direção. Davi entendeu isso perfeitamente e escreveu em Salmos 44, versículos 1 a 8. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e aos pais desta largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha o que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. De alguma forma, Davi estava repetindo o que Deus diria algumas centenas de anos depois. Tudo é possível aos que creem. Coisas extraordinárias acontecerão na vida de pessoas comuns se ela entregarem suas lutas e batalhas a Deus. Caro amado, você sofreu sozinho por muito tempo. Você lutou essas batalhas sozinho por muito tempo. Esta não é a ordem correta das coisas. Considere isso uma mensagem de Deus chegando até você, trazendo-o de volta para Ele, falando ao seu coração que você não está sozinho. Eu sei que você deve ter ouvido os filhos deste mundo dizerem coisas como: eu fiz isso e aquilo sozinho, eu não preciso de nenhum homem ou mulher, eu posso fazer isso. Estas palavras podem ter te desafiado. Talvez você tenha esperado muito tempo para que seus desafios mudassem, mas nada parece ter acontecido até agora e decidiu mudar as coisas você mesmo. Amado, você pode tentar, mas jamais terá o mesmo resultado que teria se Deus tivesse feito isso por você. Lembre-se da história de Abraão e Agar, certo? Sim, Deus havia prometido um filho a Abraão, mas isso estava demorando uma eternidade para se concretizar. Sara ficou impaciente e não aguentou a espera e a zombaria. Ela provavelmente pensou: um filho é um filho, não importa de onde veio. Afinal, o filho de Agar seria meu, então, tecnicamente, Deus estaria cumprindo sua promessa por meio de meus métodos. Porém, não foi esse o caso.
Deus foi claro quando disse a Abraão que a vitória viria de uma união com Sara e não com mais ninguém. Ismael nasceu como resultado da impaciência, e seu nascimento trouxe problemas dos quais a terra ainda não se recuperou. Mas quando Isaque finalmente nasceu, o resultado levou à salvação de toda a humanidade. Querido filho de Deus, você não pode obter o resultado de Deus fora dos métodos de Deus. Você não pode produzir a vitória de Deus sem a força de Deus. Se você meditar por bastante tempo os salmos acima, a coisa mais significativa que você encontrará lá e em quase toda a Bíblia é a confiança de ter Deus conosco. Paulo escreveria: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você decidir que de agora em diante não lutará sozinho e em vez disso deixará Deus lutar em suas batalhas, você notará algumas coisas em sua vida. Primeiro, paz. Você desfrutará da paz de saber que confiou suas necessidades a Deus e que Ele está cuidando de tudo. Há uma paz que inunda a mente daqueles que colocam sua confiança no Senhor. O próprio Deus lhe dá essa paz em troca de sua confiança nele. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A razão pela qual você perdeu a paz pode ser o fato de, embora diga entregou suas lutas a Deus, você ainda está lutando. Deixar Deus lutar suas batalhas significa que você escolheu enfrentar suas crises, mas está deixando Deus agir enquanto você espera. Significa deixar que a força de Deus substitua a sua força. Assim, após enviar uma inscrição, por exemplo, você começa a orar e agradecer a Deus pelo resultado positivo. Você descansa não porque alguém lhe garantiu algo, mas porque você sabe que Deus direcionará isso para o seu bem, não importa como pareça. Ele dá paz àqueles que confiam nele. Não lute sozinho, meu amigo. Deixe Deus lutar suas batalhas. Espere e prepare-se para se alegrar com um milagre que está por vir. Milagres. Quando você deixa Deus lutar suas batalhas, você se posiciona para inúmeros milagres. Imagine deixar Deus lutar apenas algumas poucas batalhas em sua vida. Você só vai receber alguns milagres. Mas quando você deixa Deus lutar todas as suas batalhas, sua vida terá uma miríade de milagres. Alguns destes milagres virão até mesmo de batalhas que você havia esquecido ou desistido delas. Milagres vão além de nossas mais extraordinárias imaginações. Eles não são orquestrados por nossos métodos ou atividades. Eles acontecem pela força e sabedoria de Deus. Quanto mais você deixar as coisas aos cuidados de Deus, mais milagres você o verá fazer. Portanto, olhe para a sua batalha atual e, em vez de enxergar um problema, enxergue uma oportunidade. A oportunidade de Deus. Uma oportunidade para Deus revelar sua dimensão do seu poder em sua vida. Salmos capítulo 46, versículos 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Milagres são o destino de todos que confiam em Deus com suas lutas e batalhas. Testemunhos. Quando você deixa Deus assumir suas lutas e travar suas batalhas, o resultado será milagres, e milagres resultam em testemunhos. Quando Sara segurou Isaque, o bebê do milagre, em seus braços, ela disse: Deus me fez rir, e todos que ouvirem isso vão rir comigo. Os milagres lhe trarão motivos para sorrir, e esse sorriso chamará a atenção das pessoas ao seu redor. Aqueles que antes zombavam de você terão inveja. Aqueles que não acreditaram vão perguntar como você fez isso, pois ficarão surpresos. Aqueles que diziam que seu Deus estava morto não terão mais desculpas para não acreditar nele. Você vê agora um benefício mais significativo ao permitir que Deus assuma suas tarefas? Não há recompensas para quem tenta fazer as coisas do seu jeito ou para quem sofre com tal decisão.
Mas Deus recompensa aqueles que dão o passo corajoso de confiar nele através de sua palavra e crer nele para assumir suas lutas e lutar suas batalhas. Confie em Deus através da palavra dele hoje, meu amigo. Não é tarde demais para acreditar nele por uma mudança em sua vida, no seu casamento, em suas finanças ou até mesmo em seus filhos. Se você deixar Deus lutar suas batalhas enquanto espera na fé e na paz, você receberá os milagres que resultarão em um testemunho para compartilhar com os outros. Deus te abençoe. A preocupação é como uma cadeira de balanço. Ela te mantém em movimento, mas não leva a lugar nenhum. Esta afirmação é muito precisa e perfeitamente válida até hoje. Considere isso um lembrete de que não importa quantos motivos você tenha para se preocupar. O único efeito que essa preocupação terá é sobre você, agravando a situação mais do que imagina. Às vezes, quando você ouve essas coisas, é fácil pensar que quem fala está sendo insensível à sua situação. É fácil acreditar que quem o aconselha nunca passou pelo que você está passando. E você pode estar certo, mas não se trata de alguém simpatizar com você. Se trata da verdade, mesmo que ela venha da boca de uma criança. Médicos, líderes espirituais, profissionais de saúde mental e todos os que lidam com saúde, espírito e psicologia continuam alertando acerca da preocupação. Você deve ter ouvido isso antes, mas nunca é demais repetir. A preocupação mata, mais do que ela cura. É muito triste e perturbador que muitas pessoas preferem estar cercadas de gente com pena delas, do que por pessoas que as desafiam a deixar de se preocupar ou se lamentar. Não me interprete mal. Você pode lamentar suas derrotas por um tempo, é claro, mas você deveria viver nesta dor de maneira contínua? Certamente não. Isso seria condenar a si mesmo ao desperdício da sua vida. Quando o iníquo rei Herodes decapitou João Batista, a Bíblia diz que Jesus se separou da multidão por um tempo. Embora o tenham encontrado mais tarde, ficou claro que Jesus queria ficar sozinho. João Batista não foi apenas um profeta ou alguém que batizou Jesus ou comissionou seu ministério. João Batista era primo de Jesus. Eles não tinham apenas um relacionamento espiritual, eles também tinham um relacionamento familiar. Portanto, sua morte tocou Jesus de maneira excepcional. Porém, Jesus não perdeu tempo lamentando a morte de João, ou começou a se preocupar se Herodes iria prendê-lo em seguida. Na verdade, muitos filhos de Deus hoje teriam pensado assim. Herodes mais tarde voltou sua atenção para Jesus? Sim, mesmo antes de finalmente ter a chance de conhecer Jesus durante seu julgamento. No entanto, Jesus nunca temeu por sua vida, nem mesmo uma vez. João, capítulo 10, versículos 17 e 18, diz: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus estava muito confiante em sua segurança. Não deveriam também aqueles que afirmam crer em Jesus estar tão confiantes na proteção e preservação que têm nele? Eu sei o que a preocupação pode fazer com uma pessoa, querido cristão. Você pode ter motivos para se preocupar com seus filhos, sua segurança, sua saúde, com suas finanças ou qualquer outra necessidade em sua vida. Mas você sabe o que causa preocupação? É a informação. Sua atenção às informações diante de você é um elemento precioso e influente em sua vida. Deus sabe disso. O diabo também sabe disso. E você também deveria saber. O que cresce dentro de você dependerá de quais informações você presta atenção constantemente ao longo do tempo. Você sabia que se ouvir constantemente como as coisas estão indo bem na sua vida, você estará sempre de bom humor? É verdade. Você quase sempre se sentirá bem se continuar ouvindo sobre o quão bem-sucedido você é e quanto lucro ou conquista você consegue diariamente. Sua saúde vai melhorar, você não ficará mal-humorado na maior parte do tempo,
você estará disposto a estender a mão amiga a qualquer pessoa que encontrar diariamente. Por quê? Por causa das informações positivas. O salmista escreveu que quando Deus quer curar ou libertar seu povo, ele envia a eles sua palavra. Salmos capítulo 107, versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Esse é o poder da informação. Quando um indivíduo com problemas ouve que a ajuda chegou, o fardo é instantaneamente aliviado e ele se sente melhor, mesmo que o problema ainda não tenha sido totalmente resolvido. Suponhamos que você diga a uma pessoa faminta, sem esperança, de onde virá a próxima refeição, que há uma refeição em sua casa para ela. Nesse caso, ela pode até começar a ficar com água na boca pela ansiedade, mas o desespero dela sumiria na hora. Por quê? Por causa da informação que você acabou de dar a ela. A quais informações você está se permitindo prestar atenção em sua jornada diária pela vida, meu amigo e minha amiga? Esta é a causa da sua preocupação. A Bíblia nos diz que Abraão tinha muitos motivos para se preocupar e perder a esperança, mas ele escolheu se concentrar em Deus. E quanto mais ele se lembrava da promessa de Deus para ele, mais forte a sua fé se tornava. Romanos capítulo 4, versículos 20 e 21 diz: Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão tinha duas opções: preocupar-se por não ter um herdeiro depois de todos aqueles anos, ou viver confiando na promessa de Deus. Ele escolheu confiar em Deus e a preocupação desapareceu. Ele encontrou força e esperança para viver enquanto manteve sua atenção na promessa até que ela se concretizasse. Querido cristão, não dê ao inimigo tanto poder sobre você. Sei que às vezes as vozes dos desafios podem ser tão avassaladoras que fica difícil ouvir ou ver o que Deus está dizendo ou mostrando a você. Portanto, você nunca deve esquecer que sua fé é tão forte quanto a informação em que você escolhe acreditar. É por isso que você deve continuar a se abrir e se cercar das promessas da palavra de Deus. Paulo, falando sobre isso aos cristãos, disse em Atos capítulo 20, versículo 32: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O que a palavra ou a promessa de Deus pode fazer por você? Elas podem te edificar. Você quer ser edificado em amor, fé, força, esperança, paz e serviço a Deus? A resposta está em seu compromisso com a palavra dele, a informação de Deus. Vejam, queridos irmãos, há tanta informação circulando hoje, há relatos de guerras, derramamento de sangue e violência em diferentes partes do mundo, informações sobre infidelidade, fracassos em casamentos, relatos de abominações e atrocidades cometidas por diferentes pessoas, várias exibições de sistemas políticos e de justiça falidos, e desordem em todos os lugares. Informações sobre doenças, enfermidades e morte estão por toda parte. Todos agem de uma forma ou de outra, hoje, por causa do tipo de informação que ouvimos continuamente. Portanto, o apóstolo Paulo escreve: em vez de se comprometer com essa informação sendo divulgada por todo lugar, onde você fica preocupado ou com medo de apertar as mãos, amar, viajar, ajudar ou servir aos outros, comprometa-se com a palavra de Deus. O que diz a palavra dele? Deus diz algo sobre o que você está passando? Como você se apega à palavra? O que você deve fazer para se preparar para as manifestações de Deus? Essas são as perguntas que nascem da confiança em quem Deus é e no que Ele pode fazer. E se você sente que não tem forças para se comprometer com a palavra, as pessoas ao seu redor poderão ajudá-lo. Os cristãos geralmente não sabem que as pessoas com as quais nos cercamos têm um impacto significativo sobre nós, especialmente nos dias em que nossa alma se sente abatida. A Bíblia diz que uma pessoa perseguirá 1000 inimigos, mas 2 perseguirão 10.000.
Existe um grande poder quando você se cerca de pessoas que podem lembrá-lo de olhar sempre para o alvo. Durante seu tempo no deserto, os filhos de Israel perderam muitas pessoas com a ira de Deus por causa desse mesmo problema. Não apenas isso, mas Deus também aumentou a viagem deles em 40 anos. Por quê? Porque a informação que um grupo trouxe de uma expedição os fez entrar em pânico e duvidar da capacidade de Deus. Moisés havia enviado 12 homens de cada uma das tribos de Israel para espionar a terra de Canaã e trazer notícias. O objetivo era entender o que eles enfrentariam, os inimigos que já ocupavam a terra e os recursos naturais que herdariam. Eles fizeram isso e retornaram depois de alguns dias com notícias e evidências para apoiar seus argumentos. A terra era realmente boa para eles, assim como Deus havia dito. Eles genuinamente floresceriam ali. Eles até trouxeram de volta um gigantesco cacho de uvas, que levou 2 homens em ambos os lados de uma longa vara para poder carregar. Os frutos eram enormes. Tenho certeza de que, se você fizesse parte de Israel naquele dia, ficaria super empolgado em simplesmente ir e possuir a terra, porque acreditaria que Deus estava confirmando suas promessas. Quem dera tivesse sido essa toda a informação que eles trouxeram. Mas havia mais. Depois de dizerem tudo isso, eles acrescentaram que não podiam ir porque a terra era impossível de ser conquistada. Por quê? Porque os descendentes de Anak, os gigantes, estavam lá. Os homens de Israel se sentiam como gafanhotos aos olhos daqueles gigantes. Ouvir aquilo deve ter sido muito chocante. Achei que você tinha acabado de dizer que a terra era tudo o que Deus nos disse que era. Eu pensei que você apenas mostraria todas as possibilidades que nos esperam lá. Você disse que Deus havia abençoado a terra. Não foi isso que você disse? Por que então você está dizendo todas essas coisas para nós? Isso começou a causar medo e pânico entre os filhos de Israel. Lembre-se, essas foram as palavras vindas de pessoas que estiveram lá. Então não era como se estivessem blefando. De fato, era motivo suficiente para se preocupar. No entanto, Josué e Caleb acalmaram o povo. Eles disseram aos israelitas que os gigantes e os outros locais eram como pão, pois Deus havia dado a terra a Israel. Os dois até mesmo disseram que todos deveriam subir imediatamente e tomar a terra. Lembre-se que eles eram 12. Portanto, parece haver um conflito de informações aqui. Assim como temos em todo o mundo hoje. As vozes que queriam que a nação temesse eram mais do que aquelas que encorajavam o povo. Números capítulo 14, versículos 6 ao 10 diz: E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E adivinha só, assim como acontece hoje, todos se voltaram contra Josué e Caleb. Veja, é assim que o diabo trabalha. Ele quer te manter preocupado. Então ele se esforça para silenciar todas as vozes de esperança e encorajamento ao seu redor. Às vezes, ele até torna difícil para você ver qualquer sentido em confiar em Deus. Mas é aí que você deve confiar mais ainda em Deus. Essa história termina com Josué e Caleb sendo os únicos daquela geração mais velha que deixaram o Egito para ir para a terra prometida com sucesso. Deus assegurou que os outros vagassem no deserto por 40 anos até todos morrerem. Seus filhos, por quem eles temiam e se preocupavam, foram os que conseguiram fazer a viagem para a terra prometida. Não duvide da capacidade de Deus, meu amigo. Você pode confiar nele. Viva, meu amigo, viva!
pare de se preocupar e comece a viver. Pare de entrar em pânico com seus filhos. Deus cuidará deles. Pare de entrar em pânico com sua família, sua educação, seu casamento, sua vida e seu ministério. Deus pode cuidar disso. Confie nele e comece a viver sua vida com fé. Não é o fim até que Deus diga que é. Por que não deixar Deus ser Deus, enquanto você descansa na paz dele e ele cumpra todas as suas promessas em sua vida? Pare de se preocupar e comece a viver e a confiar em Deus.